Fala, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais um vídeo do mini dólar. Mini dólar vale 5 pontos, 12 de junho de 2024. Vamos lá. Primeiro ponto, notícia mais Fibonacci. Nos vídeos anteriores eu havia dito que hoje seria um dia movimentado, né? Ontem foi dia de trabalho presencial, eu não operei na segunda-feira e hoje seria um excelente dia para operar. E por quê? Eu venho aqui, pego o preço de FIBO do dia anterior, pego a máxima, levo até a mínima, ele estava subindo, começou a cair, eu pego esse preço de FIBO, a primeira linha não estava aqui, eu teria que utilizar uma linha posterior. Como a amplitude dele é reduzida, eu teria que utilizar uma amplitude posterior. Ou então, pegar daqui de cima, a primeira linha muito em cima, a segunda linha seria depois de 100% de FIBO, esse seria o ponto de entrada. Aqui também eu tenho a banda de Bollinger para me sustentar e também tenho esse movimento de pinça aqui, que poderia me dar essa entrada para eu seguir com ele até lá em cima. Agora tem uma situação, e aí a situação eu já vou falar no segundo ponto. Vamos dar uma olhada. Segundo ponto, segunda linha, terceiro alvo de FIBO, que é o setup que eu gosto, é o que eu estou falando aqui. Terceiro alvo de FIBO, primeira linha não está aqui. Essa daqui é a segunda linha, depois do terceiro alvo de FIBO. Então, ela iria me levar até lá em cima. Agora é aquele momento, a partir do momento que ele rompe essa máxima aqui, eu tenho que saber aonde ele vai. E como que eu faço isso? Faço isso no terceiro ponto, alterando o preço de FIBO. E como eu gosto de alterar esse preço de FIBO? Eu pego lá do início do movimento, puxo para 50%, 50% geralmente é o que trava o movimento, esse movimento pesado, como foi o dia de hoje. 50%. Peguei 50% e aí eu vou ver onde ele vai parar. Onde ele vai parar? Se eu tivesse pegado aqui embaixo nesse movimento para eu colocar um alvo, eu colocaria alvo no meu setup. Segunda linha, depois do terceiro alvo de FIBO. Então, novamente aí, ó, depois do terceiro ponto não é o quarto ponto, é o segundo ponto. O segundo ponto é a segunda linha, depois do terceiro alvo de FIBO. Então, isso daí é que me daria essa pontuação aí. Daqui de cima até aqui embaixo medindo, são 84 pontos. Caceta. E aí tem o quarto ponto. Que acabou me tirando, que assim, a partir do momento que eu cheguei atrasado ao game, eu meio que perco a referência. Agora olha que interessante isso daqui, ó. Minha primeira ordem de venda, a minha segunda ordem de venda, 543850, 543850. A máxima do dia foi 543850. Eu coloquei uma ordem, como vocês podem ver aqui, em 54380, que foi a máxima do ativo. Eu iria descer com 2 contratos e não iria tomar stop, porque eu teria vendido na máxima. O meu stop desse último contrato estaria 5 pontos acima, então estaria bem tranquilo. Só que por que eu tirei essa ordem aqui? Vocês vão entender. Eu cheguei atrasado, fui lá no mini índice para dar as ordens no mini índice, e aí quando eu voltei, eu não alterei de simulador para a conta real. E aí depois de um determinado momento que eu parei para olhar isso, eu falei, pô, minha análise está prejudicada, o que eu estou fazendo está errado, eu cheguei atrasado ao mercado e eu estou dando ordem de qualquer jeito. Como é que eu posso dar uma ordem de simulador quando é uma ordem real?
E aí eu resolvi cancelar todas as ordens do mini índice já tinham sido executadas, então eu não cancelei, eu esperei um pouco. Quando eu for fazer o vídeo do mini índice, eu vou falar o que aconteceu lá e por que eu fiz o que eu fiz, e aí vocês vão entender. Mas vamos continuar com o vídeo aqui. Depois disso, não vem o quinto ponto, vem o segundo ponto novamente. E aí vocês vão falar, pô, mas que doideira, por que o segundo ponto novamente? Porque eu não peguei o preço de FIBO do dia de hoje, esse preço que parou o ativo, parou a queda do ativo, foi 50% de FIBO. Então eu já tenho o preço do ativo. Eu tenho a máxima e eu tenho a máxima do dia. Se eu tivesse feito essa entrada aqui em cima, eu perdi a subida, mas de repente a queda eu não perderia. Então eu coloco a máxima na máxima, e onde foi que ele parou? Ele dessa vez não parou na segunda linha depois do terceiro alvo de FIBO. Por quê? Se você for dar uma olhada, esse alvo de FIBO aqui já está em cima de uma linha. Então a amplitude entre esse alvo de FIBO e a linha seguinte já é uma amplitude maneira. Vamos ver essa pontuação aqui como ficou. Essa pontuação aqui eu estou falando de... Não, estou fazendo besteira, peguei a outra. Daqui até aqui, ó, 14 pontos. Então daria para colocar. E o que justificaria ainda esse meu preço de FIBO? Ele bateu, veio aqui em cima e retornou a esse ponto. Retornou esse ponto, eu poderia fazer uma comprinha aqui para acompanhá-lo até lá em cima. E aí onde ele parou novamente? Primeira linha de FIBO. Então daria para pegar subindo, caindo e subindo novamente. Então eu não peguei, e aí eu parto para a conclusão, que é o quinto ponto desse vídeo. O quinto ponto desse vídeo é: eu não peguei uma subida de 92 pontos, eu não peguei uma queda de 73 pontos. Então vamos dar uma olhada aqui numa situação. 93 pontos mais 72 pontos. 72 pontos. Mais daqui de baixo até o topo 60 pontos. Não, tá errado. Mais 60 pontos. 225 pontos. Se eu pegar só 70% disso, seriam 157 pontos. 157 pontos com um contrato são R$ 1.570. Então, a conclusão que eu chego do dia de hoje é: passarinho que acorda tarde bebe água suja. E por que disso? Porque quando ele chega, os outros passarinhos já beberam da água, já tomaram banho na água, já deram a zoada toda na água, e sobra para ele aquela velha máxima também, o bagaço da laranja. Então, com esses ditados populares, né, eu encerro esse vídeo. E mais um dia eu infelizmente não consegui aproveitar porque cheguei atrasado ao mercado, e não adianta você ter uma leitura boa, colocar lá o preço na máxima. Eu sempre tento vender na máxima, comprar na mínima, e às vezes eu consigo fazer isso. E hoje um dos meus contratos seria executado realmente na máxima do dia, mas eu acabei acordando cansado, acordando atrasado, fiquei com receio de ter feito uma leitura equivocada. Eu coloquei no simulador para fazer, e aí eu falei, não, tá errado, não vou fazer, vou sair fora. Não aproveitei essa subida aí e não coloquei a ordem lá, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, vamos que vamos.